Não é necessário proibir algo diretamente para destruí-lo, basta impedir que chegue a tempo. Não é preciso sair gritando que você odeia crianças trans para conseguir que cresçam traumatizadas. Tudo o que você precisa fazer é dizer que podem acessar o atendimento médico de afirmação de gênero, mas mais tarde, quando já estiverem quebradas, quando já não confiarem em ninguém, quando já não tiverem forças para pedir nada. Isso se chama estratégia. Isso se chama trauma planejado. Eles gostam de usar palavras grandes como prudência ou cautela. Dizem que é preciso esperar a criança amadurecer, como se amadurecer fosse um estado de graça que cai do céu ao completar 18 anos. Como se o trauma não amadurecesse muito antes. Como se as lágrimas, a rejeição, a angústia diária de se olhar no espelho e ver um corpo que se transforma numa caricatura cruel do que se sente, não deixassem marcas profundas. Esperar que cresçam, dizem. Porque quando crescerem poderão decidir, mas acontece que a decisão já foi tomada por eles. Tomaram-na ao negar o acesso precoce. O dano já está feito. E eles sabem. Agarram-se ao pretexto de que é possível acessar o atendimento médico mais adiante. Como se isso consertasse algo. Como se isso não fosse como oferecer um paraquedas depois do impacto. Por que não? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa iniciar um tratamento de afirmação de gênero antes da puberdade do que depois de ter sofrido durante anos, acumulando experiências de rejeição, isolamento, zombaria e disforia. Não é a mesma coisa crescer sentindo apoio do que crescer sentindo-se invisível, errado, defeituoso. Não é a mesma coisa ter uma infância vivida com dignidade do que passar os melhores anos da vida num estado de tortura social. E depois se perguntam por que há tanta ansiedade, por que há tanta depressão, por que algumas crianças não conseguem se manter em pé. Mas não se perguntam de verdade, claro. Fazem isso para simular empatia enquanto continuam bloqueando o acesso precoce à saúde. Para eles, cada ano de sofrimento é uma prova de que a criança está confusa, quando na realidade o único mundo confuso é o mundo adulto que se recusa a entender o que não quer entender. A medicina não lhes importa. A evidência não lhes importa. Importa manter tudo como está, mesmo que isso signifique ver uma criança se decompor emocionalmente durante anos. Às vezes dizem que os bloqueadores da puberdade são experimentais, como se deixá-la sofrer sem intervenção também não fosse um experimento. Um experimento brutal, sádico, cuidadosamente planejado para que a dor sirva de exemplo, como se o objetivo fosse que os outros vejam e digam melhor eu me calar, melhor eu me esconder, melhor eu não ousar. E enquanto isso, os pais observam. Alguns com medo, outros com vergonha, outros com uma covardia disfarçada de amor. Dizem que querem proteger seus filhos, mas se recusam a escutá-los. Dizem que querem o melhor para eles, mas desconfiam de cada palavra que dizem. Dizem que é para o bem deles, mas é para o bem da sua própria imagem, do seu próprio medo, da sua própria incapacidade de aceitar que o mundo não é como imaginaram há 30 anos. Dizer que é possível acessar o atendimento de afirmação de gênero quando se for adulto é uma forma encoberta de tortura. É como dizer a uma criança com fratura que não vão engessar até daqui a uma década. Quando chegar esse momento, o osso já terá calcificado de forma errada, a dor já será crônica e as consequências serão permanentes. É isso que fazem. É isso que estão fazendo. E fazem com sorrisos, com discursos moderados, com comitês de ética e com leis que dizem proteger mas que na verdade condenam. Chamam isso de precaução. Eu chamo de crueldade burocrática. Chamam de amor parental. Eu chamo de violência simbólica. Chamam de maturidade. Eu chamo de indiferença calculada. Porque sim, tudo isso é planejado. Não é por acaso. Não é ignorância. É um plano. Um plano para que quando finalmente a criança chegue à idade adulta e decida iniciar um tratamento, já o faça a partir de um lugar de ruína emocional. Para que mesmo que sobreviva, nunca se recupere completamente. Porque assim garantem que as outras crianças tenham medo. Porque assim perpetuam a obediência. E não estamos falando de teorias. Estamos falando de crianças reais com nomes reais com vidas que poderiam ser diferentes. Poderiam crescer saudáveis. Poderiam estudar, ter amigos, confiar nos adultos, fazer planos. Mas negam-lhes essa possibilidade. Roubam-lhes a infância. Negam-lhes o direito de ser. E justificam tudo isso com uma suposta proteção que só existe no discurso de quem nunca vai pagar as consequências. Isso é um chamado. Não uma sugestão. Um chamado urgente a todos os pais, mães e pessoas que cuidam de crianças. Se vocês não reconhecem a importância do atendimento médico precoce de afirmação de gênero, estão colaborando com o trauma. Não precisam ser agressivos. Não precisam levantar a voz. Basta dizer mais tarde e pronto. Já causaram o dano. Já cumpriram sua parte do plano.
Porque negar o acesso precoce ao atendimento de afirmação de gênero é uma forma moderna de tortura social. Não se vê, não deixa marcas físicas, mas destrói do mesmo jeito. E depois, quando o adulto tenta se reconstruir, olham para ele com pena e dizem porque está tão destruído como se não soubessem. Toda criança tem direito a crescer em paz com seu corpo. Toda criança merece ser escutada, respeitada e protegida. E proteger não significa negar. Proteger não significa fazer esperar. Proteger não significa adiar até que seja tarde demais. Proteger é agir a tempo. É confiar. É buscar informação. É assumir o risco de ser valente num mundo que premia a covardia disfarçada de prudência. Então não. Eu não aceito o discurso de que depois poderão acessar, porque esse depois já é tarde. Porque esse depois é o espaço onde se cultiva o trauma. Porque esse depois é a prova mais cruel de que os adultos não estão falhando por falta de informação, mas por excesso de covardia. Trauma planejado. É isso que estão fazendo. E eu não vou ficar calado.